E enquanto isso, né, a violência segue atormentando também ao mundo da música. O cantor Oscar Maidon cancelou seu show na Feira de São Marcos. Natanael Cano, Tito Torbellino Jr. e Javier Rosas. Peso Pluma foi ameaçado. Desde que Peso Pluma, Natanael Cano, Gavito Ballesteros e Fuerza Régida, entre outros, dominaram as listas de popularidade, nenhum outro expoente do gênero musical mexicano representou uma verdadeira ameaça para as figuras mais representativas dos corridos tumbados, um subgênero do regional mexicano. Mas esses artistas renomados têm sido ameaçados pelos grupos mais perigosos do México, que os têm na mira há algum tempo, manchando sua glória com ameaças, dispostos a eliminá-los e se colocam em seu caminho, demonstrando que o sucesso que eles têm pode desaparecer tão rápido quanto uma estrela cadente. Mas quais são os cantores e grupos musicais que foram afetados pela violência e pelo crime organizado? Deixe-me contar neste vídeo e vamos começar com Natanael Cano. Ameaçaram de morte o cantor de corridos tumbados, Natanael Cano, junto com outros de seus colegas da música regional. Finais do ano 2025, algumas mensagens ameaçadoras foram encontradas nas fachadas de várias escolas de Sonora. Essas pichações com spray mencionavam Natanael Cano, um artista musical originário de Hermosillo e um dos expoentes mais reconhecidos do gênero dos corridos derrubados. As ameaças também eram direcionadas a outros artistas como Tito Torbellino Jr. e Javier Rosas, bem como a grupos musicais de cidades como Guaymas, Ciudad Obregón e Navojoa. Na mensagem, o grupo criminoso Los Matasalas acusava diretamente o intérprete de Mi Belo, Angel, Tito Torbellino Jr., Javier Rosas e vários músicos locais e influenciadores. Mas a questão aqui é, Natanael Cano estava sendo ameaçado de morte por causa das letras polêmicas de suas músicas? Bem, algumas músicas de Nata geraram controvérsia por seu conteúdo relacionado ao crime organizado, por exemplo, CH e a Pizza. Uma colaboração com Fuerza Régida, que menciona o conhecido narcotraficante Joaquim Guzmán Loera, apelidado de El Chapo, que foi líder do cartel de Sinaloa. Ele também escreveu PCR, uma colaboração com Peso Pluma, onde são incluídos versos que fazem referência ao tráfico de substâncias ilícitas. Como, por exemplo, estou sempre pronto para cruzar pó, rodas e também cristal. Outro tema é Cuerno Azulado, onde desde os primeiros minutos são mencionados elementos associados ao narcotráfico ou canções como Touro Encartado, Carnal ou Low Low. Também está o Karma Primo UF. Estas contêm referências semelhantes a temas relacionados com o mundo do narcotráfico. Mas advertiam que se continuassem com essa suposta colaboração enfrentariam graves consequências. No entanto, parece que Nata não é apenas um adulador serial das façanhas dos narcotraficantes, para dizer de alguma maneira. A mensagem, por exemplo, estava em Hermosillo. Destaca que as ameaças não estão relacionadas à criação de narcocorridos. Na verdade, as acusações se concentram na suposta colaboração ativa deste cantor com o grupo rival, pois esses avisos foram atribuídos a um grupo criminoso que busca estabelecer sua presença na área. Isso após uma explosão de violência em Sinaloa e outros estados do norte do México, depois que o sequestro e a detenção do chefe Ismael Elmayo Zambada desencadearam uma guerra total entre facções rivais do cartel de Sinaloa, incluindo a que supostamente ameaçou o cantor. E além disso, a faixa estava assinada por Jalisco Matasalas, um grupo vinculado a uma facção do cartel de Sinaloa conhecida como Los Chapitos, que tem semeado o terror no norte do México nos últimos meses. E certamente você já ouviu isso. Os grafites, por sua vez, continham mensagens explícitas, como a frase "Aqui andamos, Jalisco mata. Salas te saúda". O cartel acusava o cantor de ajudar economicamente e dar respaldo político a um grupo rival conhecido como Los Salazares, inimigo direto dos Chapitos na luta pelo controle da região. Os Salazar também estão envolvidos no plantio, produção e tráfico de drogas para os Estados Unidos. Eles intensificaram a violência em Sonora e Chihuahua. No final da mensagem, eles o advertiram que se não cessar essas ações, enfrentará represálias severas. Dediquem-se à profissão de músicos, que é o que lhes pertence. Atenção a este aviso ou serão fuzilados. Quais outros trabalhos você sabe que foram feitos pelos seus aliados matosalos? Bem, todas as mortes que vivenciamos intimamente de 3, 4, 5 meses até agora, todas as mortes, até mesmo de pessoas inocentes,
sequestrados, garotinhas. Após esses avisos, Nathan decidiu se pronunciar nas redes sociais com uma série de histórias no Instagram, que posteriormente ele excluiu. No entanto, as capturas foram resgatadas e compartilhadas por internautas em X, gerando ainda mais controvérsia. As declarações do artista deixaram claro que ele se considera um civil comum e que as acusações contra ele poderiam ser uma cortina de fumaça. Para desviar a atenção de outros temas, o cantor escreveu em sua primeira história do Instagram o seguinte: Eu sou irrelevante, sou um civil comum. Que não os enganem, eles querem fazer vocês olharem para um lado para encobrir o outro, mas sempre há dois lados da moeda. Não se enganem, há coisas mais importantes do que 23 anos, ânimo e bênçãos. Deus abençoe a todos. Igual ir pra cima, Sonora Terra de Grandes. Por sua vez, alguns seguidores do artista garantem que ele está simplesmente tentando se desvincular da polêmica. Outros acreditam que suas palavras também poderiam ser uma forma de minimizar o impacto das graves acusações contra ele. Depois, em uma segunda história, o intérprete de Amor Tumbado se referiu diretamente ao seu trabalho como cantor e à maneira como decide conduzir sua carreira musical. Eu sou pago, canto aqui na China e não ando perguntando quem ou quais são, é o meu trabalho e estou orgulhoso dele. O que, de fato, é verdade, mas também não o exclui de estar relacionado com esse tipo de pessoa. Embora seja proibido por lei, o cantor de corridos tumbados, Natanael Cano, pouco se importou em interpretar 30 narco-corridos. Esta declaração inflamou ainda mais a polêmica, pois alguns usuários nas redes sociais interpretam como se ele não se importasse para quem se apresenta, contanto que lhe paguem a sua parte. No entanto, outros o defendem, argumentando que é uma maneira de dizer que seu trabalho é apenas entreter e não se envolver com os conflitos do crime organizado. O influenciador Marquitos Toys causou grande alvoroço nas redes, depois de publicar uma imagem em que aparece com Natanael Cano, posando em um carro de luxo na França. Esse tipo de ameaça não é novidade para Natanael Cano, já que no início de janeiro foi localizado um pano em Hermosillo com mensagens similares contra ele. Nela, assim como no outro pano, acusaram ele e outros músicos de colaborar com os ao acaso. Pouco depois, em uma reação irônica, Cano publicou no Instagram uma imagem de cobertores com seu rosto, insinuando que essas eram as únicas mantinhas que o preocupavam. No entanto, a história foi excluída minutos depois. Publicou uma imagem de 2 cobertores estampados com seu rosto, com a legenda "As únicas mantinhas que me preocupam agora". Junto a um emoji rindo desafiador, adicionou entre parênteses "e se aquecerão". Mas será que Nata tinha medo da resposta dos narcotraficantes? Digo isso porque uma mensagem como essa, carregada de zombaria e subestimando o poder dos cartéis, poderia ser tomada como um insulto imperdoável que poderia levar a serem mortos. No entanto, os internautas não tiveram piedade em expor suas palavras em capturas de tela, que começaram a circular rapidamente por toda a internet. Diante dessas ameaças, a Agência Ministerial de Investigação Criminal da Procuradoria de Sonora confirmou que as faixas eram dirigidas especificamente a certos expoentes do gênero de corridos derrubados e que medidas de segurança estavam sendo tomadas para protegê-los. De qualquer forma, todos os mencionados, incluindo Nata, contavam com sua própria segurança privada. Por outro lado, Alain de la Rosa, porta-voz da Procuradoria, indicou à imprensa que foi oferecida proteção estadual aos artistas para evitar uma agressão. Em relação às ameaças diretas que aparecem nesta manta, ele não detalhou certamente em que consiste essa proteção. E a equipe de comunicação de Cano também não respondeu. Mas, será que Natanael Cano tem os dias contados? Bem, teremos que esperar por uma resposta dos líderes dos narcotraficantes. Esperamos que não seja assim. O grupo firme virou tendência nas redes sociais depois de receber supostas ameaças do crime organizado para cancelar seus shows no Carnaval de Mazatlán. No início de março, o grupo firme iria participar do mundialmente famoso Carnaval de Mazatlán. No entanto, eles tiveram que recuar no último momento, após a seguinte ameaça que lhes gelou o sangue. Se tocarem no Carnaval de Mazatlán, vamos matar todos vocês. Lembrem-se que vocês vivem em Tijuana. Até quem coloca as luzes, vamos matar todos. Faixa encontrada em ponte veicular no bairro La Glória, Tijuana. A mensagem surgiu no bairro La Glória, em Tijuana. Mas ao contrário dos avisos para Natanael Cano, as palavras não foram suficientes, porque junto à faixa estava um cooler com uma cabeça humana. E com esta perturbadora mensagem, os criminosos estavam advertindo os membros do grupo firme que suas cabeças poderiam rolar da mesma maneira se pusessem apenas um pé no evento.
Edwin Cass, o vocalista do grupo, quebrou o silêncio sobre a ameaça e disse o seguinte em sua conta no Instagram: "Toda a turnê continua igual. Se eu cancelei, não é porque não vendi ingressos. Tinha tudo vendido, graças a Deus. Mas também não quero arriscar meus colegas de trabalho. Ao das Luzes, que foi muito mencionado, embora vocês zombem, aqui a equipe não sentiu o mesmo." Uma operação de segurança que é comandada pelas forças federais, mas que envolve o Exército, a Guarda Nacional, a Marinha. Posteriormente, instou aqueles que iriam ao carnaval a se cuidarem da crescente insegurança. E fez uma repreensão ao governo, acusando-o de implementar medidas de proteção, apenas para o festival, destinado principalmente a turistas estrangeiros. Enquanto isso, ignoram os cidadãos comuns, que enfrentam diariamente as ameaças do crime organizado. Finalmente pediu desculpas em nome do grupo e expressou sua intenção de apresentar seu show musical no futuro. A posição de Edwin K. se juntou ao comunicado que lançou junto com o Grupo Firme sobre o cancelamento do show. "O bem-estar daqueles que nos acompanharam nesta jornada, nossa família, que são vocês, nossos fãs, é e sempre será o mais importante. Esperamos reencontrar-nos em breve para cantar, celebrar e continuar fazendo história juntos." Foram implementadas uma série de estratégias e uma operação robusta, precisamente para garantir as condições de segurança em... O Carnaval de Mazatlán segue acontecendo, apesar do incidente, e o horário nobre do grupo de música regional mexicana será coberto por nada mais, nada menos que os Aguilar, que contam com a proteção das forças policiais. Como informação adicional, há muito poucas pessoas, há muitos militares, mas as pessoas não estão indo por medo. Mas por que o Grupo Firme estava na mira dos narcotraficantes? Essa é a grande questão. Em junho de 2023, o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador os colocou como exemplo de música regional que os jovens deveriam ouvir, garantindo que eles não interpretavam temas relacionados ao crime organizado. No entanto, pois você e eu sabemos que isso não é verdade. Apesar da imagem que o Grupo Firme projeta no palco, seu repertório inclui vários narcocorridos. Canções como Se Fue la Pantera y el Ratón contradizem essa percepção do grupo ou de um exemplo a seguir para os mais jovens. Encontrando referências e algumas horas aos integrantes do cartel de Sinaloa. Edwin Cass também foi criticado várias vezes por interpretar esse tipo de corridos, especialmente quando cantou El Ratón, tema associado a Ovidio Guzmán, filho de Joaquín El Chapo Guzmán. Naquele momento, muitos o acusaram de fazer apologia ao narcotráfico e, aparentemente, este narcocorrido enfureceu os inimigos do Chapo e seus filhos. Por outro lado, o que começou como um fenômeno isolado, agora se tornou uma constante. Se um artista é apontado por um grupo criminoso, sua representação corre perigo. E não apenas a segurança dele está em jogo, mas também a de sua equipe, seus fãs e até mesmo os organizadores dos eventos. E eles decidem quem pode subir ao palco e quem não pode. Aqueles que têm a coragem de ignorar suas ameaças correm o risco de pagar sua rebeldia com suas próprias vidas. Naquele mesmo ano, o grupo Fuerza Régida também foi ameaçado de morte. Fuerza Régida se tornou uma das agrupações do gênero regional mexicano, prediletas para os fãs que desfrutam deste ritmo. A agrupação, originária da Califórnia, nos Estados Unidos, colheu múltiplos sucessos musicais e se tornou uma das agrupações mais reconhecidas do gênero musical. No entanto, a polêmica não esteve ausente na carreira deste narcogrupo de força rígida. E é que em abril do ano 2024, foram alvo de um aviso de um grupo de crime organizado, o que levou a suspender um concerto programado para 19 de abril do ano 2024 em Cancún, Quintana Roo. Supostos membros do cartel de Sinaloa, os responsáveis também usaram faixas penduradas na região. 102 e também usaram faixas penduradas na região 102 e 228, ambas No município de Benito Juárez, no município de Benito Juárez. Em diferentes pontos desta cidade de Quintana Roo, ameaças foram feitas ao grupo para não se apresentar em Cancún. As narcomantas estavam assinadas com a sigla Cartel de Sinaloa, que, como você sabe, correspondem ao Cartel de Sinaloa. E este não foi o primeiro caso em que a Fuerza Régida se viu envolvida em ameaças deste tipo. Anteriormente, eles foram advertidos no contexto de sua apresentação em Tijuana, Baja Califórnia.
Naquela ocasião, os autores teriam sido membros do cartel Jalisco Nova Geração. Mas não foi tudo, pois no dia 29 de agosto de 2023, a equipe de segurança do grupo foi atacada a tiros na rodovia Puebla-Orizaba, na qual um dos guarda-costas, identificado como Jorge N., infelizmente ele perdeu a vida dentro de uma van suburbana. Isso aconteceu exatamente quando eles estavam indo para a cidade do México depois de terem estado em Cancún. Os múltiplos avisos ao grupo devem-se aos narcocorridos do seu repertório, como a colaboração La Que Te Platicaba, da CH e da PISA com Natanael Cano. E com isso, passamos agora para outro perigoso grupo de narcotraficantes. Com uma fusão do estilo tradicional nortenho com o tumbado, o grupo conseguiu aos poucos abrir caminho na indústria musical no noroeste do México. Grupo integrado e liderado por Arturo González. El Panther, o grupo de música regional mexicana, é de Costa Rica, Sinaloa. E foi em novembro de 2020, quando o confinamento por essa doença que vivemos motivou os integrantes a formar um grupo arriscado. E embora tenham relativamente pouco tempo de carreira, suas composições já os levaram a conquistar grandes palcos no norte do México, mas também nos Estados Unidos, como o United Palace de Nova York. Por sua vez, o estilo peculiar do grupo arriscado levou-os a começar a acumular uma grande quantidade de fãs. No entanto, suas composições também irritaram organizações criminosas que não concordam com os corridos que interpretam. Esse é o caso do cartel Jalisco Nova Geração, pois, sendo um grupo originário de Sinaloa, algumas das letras do grupo arriscado contêm referências a façanhas ou personagens que se destacaram no também chamado Cartel do Pacífico, que foi fundado por Ismael El Mayo Zambada e Joaquim El Chapo Guzmán. A violência volta a ser destaque no regional mexicano. O terror, então, começou quando as autoridades encontraram mantas com ameaças ao vocalista do grupo arriscado. A esses avisos, somaram-se as detonações de uma arma de fogo enquanto a banda estava realizando uma sessão de autógrafos. O grupo teve que cancelar o concerto, que estava previsto para o dia 11 de fevereiro de 2025, no estádio Chevron. Assim, com a detonação de 5 tiros e o medo à flor da pele, terminou o que se pretendia. Seria um momento agradável de convívio com seus fãs. Uma das donas tinha ameaças diretas a Arturo González e faziam acusações aos corridos bélicos atribuídos ao cartel Jalisco Nova Geração. Os membros do grupo arriscado foram levados para uma área segura, enquanto seus fãs se dispersavam nas instalações do shopping center. Além disso, enfatizou-se que os tiros na sessão de autógrafos foram um aviso e que o próximo ataque seria ainda pior. No mesmo dia, também apareceu outra ameaça, escrita acompanhada de uma coroa de flores nas proximidades de uma estação de rádio. A mensagem de aviso incluía frases como: "Aqui tem dono, não somos comuns, por isso não te matamos. Foi um aviso." E apesar das ameaças, o cantor Panther Bélico, sobre quem recaiu a ameaça de morte, mostrou-se irritado por não contar com o apoio dos membros e amigos para continuar com o concerto, minimizando a gravidade dos fatos. Por sua vez, as ameaças colocaram o grupo arriscado no mapa, ao ponto de que até mesmo o presidente Andrés Manuel López Obrador os mencionou em sua tradicional conferência mañanera, garantindo que no México não vão proibir os narcocorridos. Seu rosto apareceu em propagandas lançadas de um avião em Culiacán. E no caso de Peso Pluma, o cantor, eu acredito, mais famoso deste gênero narco. Bem, parece que até agora ele só tem escapado do perigo de suas ações, mas com a morte o seguindo muito de perto. Em setembro de 2023, Peso Pluma cancelou seu show em Tijuana após receber ameaças de morte. Em 2023, Peso Pluma foi obrigado a cancelar um show na cidade fronteiriça de Tijuana, depois de receber ameaças de um rival do cartel de Sinaloa. Nas mantas, avisaram-lhe que se ele fosse, seria sua última atuação. Além de ter várias músicas onde faz alusão a Chapiza, interpreta uma canção dedicada a um dos supostos líderes do cartel do Golfo. As mantas diziam: "Isso é pra você. Peso Pena, abstenha-se de comparecer no dia 14 de outubro, porque será sua última apresentação por desrespeitoso e falastrão. Se você aparecer, vamos te quebrar, sua mãe."
Por outro lado, os fãs de Peso Pena pediram que ele cancelasse ou adiasse seu show devido a um possível ataque. No entanto, o artista disse que não iria parar e que continuaria sua turnê nos Estados Unidos. Assim, diante dessas ameaças, a prefeitura de Tijuana proibiu completamente a interpretação de narcocorridos. Justamente, Peso Pluma homenageia em suas músicas as façanhas do chefe do tráfico de substâncias ilegais, o Chapo Guzmán. Mas o ódio, de qualquer forma, obtido dos cartéis rivais do Chapo, não se devia apenas aos seus narcocorridos. O artista também foi vinculado ao grupo criminoso dos Chapitos, quando alguns panfletos foram lançados de um avião sobre o município de Culiacán, estado de Sinaloa, 9 de janeiro do ano 2024. Os panfletos distribuídos são um reflexo da crescente tensão na região, onde a exposição pública de nomes se tornou uma estratégia no conflito entre os Chapitos e a Malisa. São panfletos que o crime organizado distribui, estão expostos em uma espécie, observe bem, como de anuário, fotos de vários youtubers. No papel, 25 personalidades do entretenimento, cantores, youtubers e influenciadores, entre esses também o cantor de música regional. Foram mencionados como pessoas vinculadas a este grupo criminoso, descritos como colaboradores próximos, financiadores e lavadores de dinheiro. Eliminado. Isso é muito jogo do povo, né? Isso é realmente assustador. Até agora, nem as autoridades, nem os indicados. Também instaram a população a parar de consumir o conteúdo produzido por esses criadores. Por sua vez, o governo dos Estados Unidos tem uma investigação ativa contra Peso Pluma devido a suspeitas sobre sua relação com o cartel de Sinaloa. Que, por sua vez, o cantor não deveria levar essas ameaças na brincadeira, porque os avisos são verdadeiros. 4 das pessoas na lista foram marcadas com a palavra eliminado, depois que suas vidas foram tiradas. Se você não está a par deste caso, confira no meu canal. Entre os riscados estavam Juan Carlos, apelidado de El Chilango, falecido em outubro de 2019, Miguel Vivanco, apelidado de El Jasper, falecido em novembro do mesmo ano. 2024, Adrián Antônio Lopes Iribe, irmão do compa Camarón, que teve a vida tirada no dia 13 de dezembro do ano 2024. E Leobardo Aispuro, apelidado de El Gordo, Peruzzi, que foi assassinado no dia 9 de dezembro do ano 2024. E essas são apenas algumas das recentes ameaças dirigidas aos intérpretes de música regional mexicana. No entanto, há outros artistas que não tiveram a mesma sorte, cujos crimes continuam envoltos em mistério e especulação, com a suspeita de que foram obra do crime organizado. O caso mais impactante ocorreu em 16 de maio de 1992, quando a promissora carreira do cantor Chalino Sanches foi interrompida por 2 tiros que atravessaram sua cabeça. Seu corpo foi encontrado com os membros amarrados perto de um canal de água que desaguava em uma estrada em Culiacán, Sinaloa. Sua causa se tornou amplamente conhecida porque em seu último show, um dia antes de ser encontrado sem vida, o cantor recebeu uma enigmática nota das mãos de seu assistente. Este gesto provocou uma mudança notável em sua atitude e aparência, o que gerou especulações sobre uma possível ameaça de morte. Mas será que o crime organizado o advertiu para não tocar naquela noite? Que, de qualquer forma, a violência contra os artistas evidencia como o crime organizado ampliou seu controle além de suas atividades tradicionais. O medo se tornou um novo promotor na música regional mexicana. E o que antes era uma simples turnê de shows, hoje é um jogo de sobrevivência do mais forte. Será isso suficiente com tudo o que eles têm feito em Sinaloa, trazendo mais elementos? E continuamos vendo as mesmas imagens de violência constante todos os dias? A música regional mexicana entrou em uma relativa idade de ouro, à medida que músicos mais jovens como Natanael Cano e Peso Pluma têm misturado o estilo clássico com outros gêneros como o trap. Nos últimos 5 anos, o streaming de música mexicana cresceu 400% no Spotify. E em 2023, Peso Pluma superou Taylor Swift como o artista com mais presença no YouTube. Este tipo de artistas enfrentou por muito tempo duras críticas das autoridades e ameaças de grupos de narcotráfico, aqueles que influenciam a indústria musical e determinam quem pode se apresentar nos palcos e quem não pode. Que, por sua vez, não nos surpreenderia se alguns dos mencionados neste vídeo terminassem a carreira quando as ameaças dos cartéis se tornassem realidade. E é que não podemos generalizar,
Mas se eles fazem, esses artistas servem como lavadores de dinheiro. Eles os tornam famosos, eles os tornam grandes também, assim eles podem tirar a vida deles. Não esqueça do canal principal, muitos mais mistérios, com vídeos postados terças, quintas e sábados. Obrigado.